Boa tarde, turma TZ de Números na Educação Básica. Estamos aqui na aula de número 8, no dia 16 de novembro de 2021. E hoje a gente começa a fazer o fechamento do segundo tópico da disciplina, né? No primeiro a gente discutiu a presença dos números e operações na BNCC, e o conceito de numeramento, de letramento matemático. E agora, nessa segunda parte, a gente está tratando dos números naturais, né? Tanto as definições, propriedades e operações envolvendo esse conjunto numérico. A aula de hoje tem um tom de síntese, tá? Que a gente vai resumir, retomar, tirar dúvidas, levantar questões importantes relativas às 3 aulas anteriores, né? Teve uma aula número 5, em que eu fiz uma apresentação sobre o problema da contagem e a origem dos números naturais e as operações. Depois, na aula 6, nós tivemos uma oficina com calculadora simples, envolvendo esse conteúdo. E na aula 7, a gente discutiu o artigo da Maria do Carmo Domingues Mendonça sobre a intensidade dos algoritmos nas séries iniciais. E na aula que vem, a gente fecha definitivamente esse tópico com o primeiro seminário, que vai tratar de cálculos mentais. Então, quero lembrar vocês de entrarem lá no fórum, que os grupos já estão colocando questões lá para a preparação para esse seminário, né? Entrar no fórum, responder, ler o artigo da Kelly Conte Nunes, né, sobre o assunto cálculos mentais, e já começar a se preparar, então, para a aula de quinta, a gente participar do seminário e fechar esse segundo tópico da nossa disciplina, tá? Bom, aí eu vou aproveitar para avisar também que na semana que vem eu vou participar de um congresso remotamente, mas ele vai me tomar muito tempo. Então, eu vou colocar uma oficina para ser feita durante toda a semana relacionada a proporcionalidade, tá? Então, já é a entrada no próximo conteúdo, que é o conjunto dos números racionais, tá bom? Então, hoje, amanhã, eu acho, com certeza, eu coloco a programação das próximas aulas lá no Moodle, tá? No nosso espaço. Bom, então eu quero ouvir vocês, se vocês têm algum comentário a mais, alguma questão que vocês queiram discutir, por exemplo, sobre a exposição que eu fiz, né, sobre o problema da contagem, dos números naturais, de operações. Querem comentar alguma coisa? Alguns de nós ficaram lá no fórum, conversando um pouquinho, filosofando sobre esse assunto. E aí é isso, vamos conversar. O que vocês têm a dizer? Um de cada vez, tá, gente? Senão fica confuso aí, todo mundo falando junto. Sobre a oficina também, né, com a calculadora simples, um ser polêmico na aula de matemática, e o artigo da Maria do Carmo. Sobre calculadora, eu só queria comentar um ponto que até a gente estava refletindo quando a gente estava falando do seminário dessa semana, né? Assim, calculadora não tem diretamente a ver com o nosso seminário, mas
Acho que no texto falava sobre o uso da calculadora em sala de aula e como isso é polêmico, né? E às vezes o professor vai muito contra, mas a calculadora acaba sendo um instrumento, né? Eu queria saber o que você acha, Jussara, do uso de calculadora, se tem alguma coisa, porque sempre assim, muitos professores até vão contra, e eu acho que até a Jéssica que comentou que a gente estava discutindo do seminário, que ela foi fazer uma atividade com os alunos, era coisa assim de juros, elevar a um número muito grande, assim, coisa que não dá para fazer na mão, que demora muito tempo. Aí o aluno não sabia levar na calculadora, coisa assim simples, né, que acaba que se perde. Sim, ok. É, acho que a resposta que eu tenho, né, a maneira como eu entendo, não é simplesmente assim, sou contra ou a Assim, favor. não só a sua opinião também, né, dos outros colegas, se eles tiverem alguma opinião a Ah, por respeito disso. favor, né? Por favor. É, mas também, mas se levando em conta que tipo de uso é feito dessa calculadora, né? Porque se a gente prioriza numa aula de matemática, vamos pegar aqui o nosso assunto, a fazer uma lista de exercícios, né? Calcule, arme e efetue, né, as suas operações aqui, e de multiplicação, por exemplo. E você pedir para fazer esses exercícios usando a calculadora, eu acho incompatível, né? Porque esses exercícios de técnica, né, igual a gente está discutindo aqui no artigo da Maria do Carmo, dos algoritmos, né? Se você está focando nisso, não faz sentido você usar calculadora. Mas se você inventa atividades que fazem uso do potencial dessa calculadora, eu acho que faz todo sentido a gente usar a calculadora, né? Por exemplo, essas atividades que eu coloquei lá para vocês, elas ajudam na oficina, né? Na primeira oficina, elas ajudam a gente a trabalhar com raciocínio matemático, né? Igual aquela primeira, né? Você tem que procurar pensar em fatores, números primos, para poder ganhar o jogo, né? Para poder julgar o jogo. Então, a ideia ali não é você fazer uma técnica de operação, mas de raciocinar matematicamente visando buscar estratégias para o jogo. E a outra em que você precisa usar né, a tecla quebrada da calculadora, você precisa usar propriedades das operações para poder lidar com o problema da calculadora quebrada. E aí você vai trabalhar com raciocínio matemático para poder. O uso da calculadora vai incentivar o raciocínio matemático. Então, um critério que eu diria para usar ou não calculadora é que tipo de papel que ela tem na atividade que eu estou propondo. E aí a gente precisa bolar atividades que façam uso desse potencial, né? Não faz sentido eu pegar uma lista de exercícios e que é armar e efetuar operações e permitir que os alunos façam calculadora. Se eu quero usar calculadora, eu tenho que inventar atividades criativas que estimulem o raciocínio matemático dos estudantes. Então, a minha posição vai meio por aí, Ana Luísa, e ela é bem baseada, vou pegar uns livros aqui, numa discussão sobre tecnologias na sala de aula de matemática. Aqui. Um deles eu já... um desses livros foi de onde eu tirei a ideia para a oficina, tá? Que é esse aqui da Ana Coelho Selva e Ruth Rosa Borba. Coleção Tendências em Educação Matemática, o uso da calculadora nos anos iniciais do ensino fundamental. Tá? Isso aqui é da coleção Tendências em Educação Matemática, uma coleção que eu super recomendo para todo professor de matemática. Tendências de matemática, que chama a coleção? Eu já vou colocar aqui para vocês, Tendências em Educação Matemática. Eu vou colocar no site, no site, porque é uma coleção da editora Autêntica.
uma coleção que está com 1, 2, 3, 4, 5... 32 livros. Ai, que legal, vou pesquisar depois. Sobre isso que você falou, Jussara, eu concordo muito da calculadora. Inclusive, eu gostei muito da oficina, das propostas das atividades, né, que até utiliza um pouco de cálculo mental, né, e essas coisas de algoritmos também. Envolve vários cálculos usando a calculadora, né? E essa coleção aqui, esse livro, desculpa, tem um monte de atividades usando calculador. Coleção Tendência à Educação Matemática, aí tem o livro aqui É o livro que está na referência lá, tá? Da oficina, né? Eu falei lá que a oficina foi inspirada, eu só mudei o texto, a orientação um pouquinho, mas a atividade é a mesma que as autoras propõem aqui. E aí, bom, dentro dessa mesma pergunta da Ana Luísa, mas pensando em tecnologias de maneira mais geral, né, de computadores, internet, aplicativos, etc., redes sociais, né, também. Não, aqui ainda não tinha redes sociais, não. Tem esse livrinho aqui que é um dos mais antigos da coleção, é Informática e Educação Matemática, do Marcelo Borba e Miriam Penteado. Tá? Eles vão discutir exatamente essa questão do uso de tecnologias na sala de aula de matemática. E aí eles envolvem, né, tanto calculadora simples, calculadora gráfica, software, né, tipo, não sei se você já discuta aqui o GeoGebra, mas porque é bem antigo isso aqui. E uma questão de produção do conhecimento, de que o conhecimento não é produzido, a ideia que os autores defendem, o conhecimento não é produzido por seres humanos sozinhos, eles são produzidos por seres humanos com mídias, seres humanos com tecnologias. E aí, nessas mídias, nessas tecnologias, eles incluem a fala, né, a oralidade e a escrita também. Então, quando eu produzo um conhecimento usando lápis e papel, a natureza desse conhecimento é diferente do que eu produzo usando o GeoGebra, por exemplo. Né? Estudar função quadrática usando lápis e papel é diferente de estudar função quadrática usando o GeoGebra. Você tem outras possibilidades e você vai aprender alguma coisa, construir para você um conhecimento que tem uma natureza diferente. E aí essa é a concepção filosófica que está por trás aqui do trabalho dos autores quando eles falam sobre o uso de tecnologias na sala de aula. E falam também sobre a atitude do professor, né, com relação a essas tecnologias, né, que ele tem medo de mudar, de transformar a sua prática, de entrar numa zona de risco em que as questões tecnológicas podem alterar toda a lógica, e aí eles começam a fazer uma discussão aqui sobre a educação à distância, isso em 2001, né? E aí eu tenho que contar para vocês que como eu fiz parte desse grupo aqui na época do meu doutorado, o que eu aprendi lá um pouquinho me ajudou bastante aqui atualmente, né, no ensino remoto. E na mesma linha desse livro aqui... Mas eles discutiam educação à distância no ensino superior ou no ensino básico? Sem diferença. Gente, que à frente, né, em 2001 já discutindo isso. O exemplo que eles trazem é no ensino superior. Essa aqui mas o que está por trás não é exclusivo do ensino superior. E aqui
Aí, esse terceiro livro aqui é Fases das Tecnologias Digitais em Educação Matemática, Sala de Aula e Internet em Movimento, que é do próprio Marcelo Borba, Ricardo Silva e Jorge Gadanese, da mesma coleção, tá? E aí ele é um livro que atualiza, né, essa discussão sobre as tecnologias digitais. E eles vão, uma das questões que esse livro de quando que é, só para vocês localizarem, 2014, é mais recente, mas assim, bem anterior ao nosso ensino remoto aqui, né? E aí, eles discutem aqui o uso de recursos disponíveis na internet para a exploração da sala de aula de matemática, como tecnologias móveis, tipo celular, Wikipedia, Facebook, YouTube, vídeo, internet, multimodalidade, que é modos diferentes, né, para tratar o ensino de matemática. Então, e tem uma discussão. E aqui não é só exemplos para a sala de aula, tá? O propósito dessa coleção, gente, é fazer um diálogo entre teorias da educação matemática, um diálogo que não é pesquisa pesada, né, conceitos, uma discussão teórica rápida, e exemplos de sala de aula. Então, é tudo bem fundamentado, não é um achismo dos autores, não. Eles apresentam propostas, apresentam uso de vídeos na sala de aula do ensino fundamental, trabalhando com infinito, trabalhando com... Aí eles têm vários links aqui para o YouTube, mostrando o trabalho das crianças, performance digital, que é você misturar teatro com tecnologia na aula de matemática. Então, tem um monte de propostas, de discussões aqui que ultrapassam e muito esse jeito convencional das nossas aulas de matemática. Produção de vídeos, né? Os alunos não só assistem vídeos, mas produzem vídeos para falar do conteúdo matemático. Aí fica aí a dica, tá, gente? Esses três são específicos sobre tecnologia, tá? No crescente aqui, né? Um sobre calculadoras, o outro sobre tecnologias mais antigas e esse terceiro sobre tecnologias mais atuais. E é isso, o professor tem que conhecer esse material que existe para poder diversificar suas aulas, né? Lá no laboratório de ensino, eu não sei até que ponto, quais livros que já tem lá, mas esses mais antigos com certeza tem. E a editora autêntica é aqui em Belo Horizonte, né? Igual na disciplina de geometria na educação básica, a gente discutiu, leu juntos um livro da coleção, e aí eu entrei em contato com a editora e a gente ganhou um super desconto para todo mundo comprar o livro. Então, assim, quem se interessar, é fácil, né? Porque é uma editora voltada para bem, tem um grande contato com a educação, né? Então, fica aí a propaganda e a dica para vocês se prepararem aí, né? Terem acesso a esse material. Então, é meio por aí, Ana Luísa, que eu penso. Gostei muito, vou pesquisar mais sobre essa coleção, Jussara. Obrigada pela indicação. Quem mais quer comentar alguma coisa? Colocar alguma questão?
Ficou claro para vocês o objetivo do artigo da Maria do Carmo Mendonça? A minha pergunta é o seguinte: às vezes eu, de acordo com as postagens de vocês lá no fórum, às vezes eu ficava com a impressão de que vocês estavam interpretando meio uma rivalidade, né? Uma coisa que ela estivesse questionando o uso dos algoritmos convencionais. Vocês perceberam que não é isso que ela está fazendo? Né? O que ela faz ali lá na página 56, ela fala explicitamente no finalzinho: o meu objetivo não é combater o uso e abuso dos algoritmos convencionais, pois não pretendo remar contra a maré, mas sim questionar uma atitude pedagógica, tentando desvelar algumas forças que têm levado a um treino exagerado das técnicas operatórias das operações aritméticas básicas. Então, ela não está dizendo para não ensinar os algoritmos convencionais. Ela está chamando a atenção da gente, professor, sobre a importância de considerar os algoritmos que os estudantes, porventura, já tenham. Né? A gente tem uma vida antes de ir para a escola. E tem quanto mais velha a pessoa, mais experiência ela tem em criar técnicas de operações, né? Então, o convite que a autora nos faz é para a gente considerar esses algoritmos não convencionais, os algoritmos que os estudantes criam ou que eles aprendem em algum outro lugar, considerá-los na sala de aula. E é super interessante que esses algoritmos que eles trazem sejam comparados ou compreendidos junto com os algoritmos convencionais. É como se a gente tivesse um leque de possibilidades. Olha, para fazer uma multiplicação, por exemplo, eu tenho tem a convencional, tem a técnica que a Gabriela trouxe, tem a técnica que o Marco Túlio trouxe. Como é que eu entendo para passar de uma para outra, né? Qual que é a lógica dessa do Marco Túlio, qual que é a lógica dessa da Gabriela, qual que é a lógica... E aí, com isso a gente está fazendo matemática, e não apenas treinando uma técnica. Esse é o espírito do artigo dela, da gente trabalhar com raciocínio matemático, e não com o treinamento de uma técnica. E quando você abre a sua... permite que a sua sala de aula discuta esses outros algoritmos dos estudantes, a gente está fazendo matemática ali. Essa é a proposta da autora, e ela busca entender também por que tem essa tradição tão forte de enfatizar apenas os algoritmos convencionais. E ela apresenta lá as três fatores de pressão, né, que ela chama assim, que são o estrutural, né, que é da própria matemática, o histórico e o social. Então, ela vai discutir cada um deles, e mostrar como que esses fatores de pressão influenciam para que exista na sala de aula essa ênfase tão grande nos algoritmos convencionais. É importante que isso também esteja bem claro, tá, gente? Tudo bem? Comentários? Olha, eu queria fazer um comentário. Não sei se está me ouvindo. Está dando para ouvir? Sim, Cleisa. Tá, Jóia. O comentário que eu faço que eu não sei se eu li muito certinho, né? É que, por exemplo, nas séries iniciais, eles falam como se os professores deveriam fazer uma reciclagem. Eu não sei se eu li
muito certinho sobre isso, e alguma coisa nesse sentido, né? Porque eu acho que o início são com os professores da série iniciais e a série finais automaticamente vai dar continuidade a esse trabalho que é iniciado nas séries iniciais, né? E quando chega, o que é o problema maior que eu tenho observado nessa longa jornada minha, que quando o aluno sai conosco nas séries iniciais, às vezes fica alguma coisa que não existe perfeição totalmente, né? Fica alguma coisa para trás em que o pessoal das séries finais não dá continuidade. Então, eu sempre estou debatendo isso em todo seminário que eu participo, alguma coisa, eu sempre falo que a educação é ao longo do processo. Não se pode trabalhar uma coisa e o outro dar continuidade. O voltar é importante. E eu não vejo isso acontecendo. Então, quando o pessoal fala assim, que o pessoal que está sendo trabalhado para trabalhar nas séries finais, eles não podem trabalhar nas séries iniciais, eu não concordo muito, porque o conhecimento dos professores tem que ser desde o início, desde o que foi trabalhado na série inicial. Se quer ter uma boa educação, o aluno, não só na matemática, como em toda a educação em si, deveria ter essa interdisciplinaridade. O pessoal fala demais, né, sobre isso e acaba que ela não acontece. Então, o que me deixa a desejar é essa parte que eu nunca vi, raramente, a não ser as escolas de projeto, que elas costumam voltar, mas é muito pouco. Então, é uma coisa que me preocupa muito sobre educação, é essa parte. Eu só leio as coisas para as séries finais, as séries iniciais. Quem que está trabalhando essas séries iniciais? Que eu não vejo dentro da matemática o pessoal mencionar alguma coisa sobre as séries iniciais. Então, o pessoal vai direto para as séries finais. Bom, esse assunto específico é dos anos iniciais, né? São os algoritmos, né? Os algoritmos das operações, algoritmos convencionais e não convencionais. E aí, o que a autora está falando é sobre a importância da gente considerar os algoritmos que os alunos conhecem de fora da escola, né? E a sua fala, Cleusa, me fez lembrar que cada vez mais a gente escuta os professores, né, dos anos do ensino fundamental 2 e do ensino médio se queixarem com relação ao pouco conhecimento de operações, né, de que os alunos chegam, né, nesses níveis. E quando a gente está atento a isso, né, a diversidade de algoritmos que a gente pode usar para fazer os cálculos, a gente pode contemplar e incorporar esse conhecimento que os estudantes têm na aula de matemática em qualquer nível de ensino, né? Porque aí a gente pode juntar com a questão da calculadora também, né? Que a gente tem tem mais objetivos, né, de conteúdo a ser trabalhado no ensino fundamental, no ensino médio, e a calculadora, nesse momento, pode ser um apoio importante para a gente recuperar esse tempo perdido, essa lacuna, né, que ficou na formação desses estudantes. Mas, assim, isso é um processo que tem que ser cuidado ao longo de toda a escolaridade, né? E a gente, às vezes, tem um curto período de convivência né, às vezes 1 ano, né, de convivência com o estudante para sanar todos os problemas ali. Mas eu acho que, assim, chamando atenção para esse conhecimento que o estudante traz, a gente já vem discutindo isso, né, em algumas aulas, perpassando aqui o nosso conteúdo,
E, em específico, o fato de que algoritmos diferentes não são necessariamente errados, eles só têm uma lógica diferente. Eu acho que a gente deve valorizar isso muito, porque aí a gente vai estar valorizando o raciocínio matemático dos estudantes, né? E não tem um jeito único de pensar. O fato dele ser diferente não significa que ele esteja errado. E é importante que a gente entenda qual é a lógica que está ali por trás. Entender a lógica de diferentes algoritmos é fazer matemática. E é isso que a gente deve priorizar na formação dos nossos estudantes. Obrigada pelo depoimento, Cleusa. Mais alguém quer comentar? Eu volto a te perguntar, essa calculadora que vocês mencionam, inclusive eu estava até lendo as oficinas, achei bacana, eu até apliquei alguma até com meus alunos aqui, sabe? Para eles foi ótimo, eles gostaram muito. Eu gosto muito quando tem essas coisas diferentes, joguinhos, que eu acho que o aluno interessa muito mais pela matemática, quando você aplica jogos que faz com que ele memoriza e concentra. Ele consegue concentrar mais naquilo que ele faz e memoriza mais. Inclusive, quando eu ensinei as 4 operações, eu nunca ensino no projeto, no convencional. Eu utilizo material concreto para que o aluno mesmo possa fazer sua própria tabuada, para que ele não para que ele não faça a famosa decoreba, que eu sou totalmente contra isso. Antigamente o aluno decorava a tabuada, hoje não, hoje ele mesmo pode fazer sua própria tabuada. Quando você fala em calculadora, eu fiquei sem saber que calculadora é essa. Eu vi que quando a gente falava, a gente colocava o número de um lado, do outro lado. A resposta, o aluno fazia a transposição. E tem a calculadora eletrônica, eu não sou muito a favor dela. Na minha turma, quando eu dava aula, não entrava o calculador, o aluno teria que saber desenvolver aquilo que ele aprendeu, porque a digital põe o aluno, eu acho que a digital põe o aluno muito preguiçoso. O aluno fica preguiçoso e não pensa. Cleusa, era isso que a gente estava discutindo antes. A questão não é ser contra ou a favor de calculadora, mas sim de buscar atividades que tirem proveito da calculadora, como as que a gente colocou, como a que eu propus lá na oficina. E aí eu sugeri a leitura desse livro aqui, o uso de calculadora nos anos iniciais do ensino fundamental, que não é simplesmente substituir o lápis e papel para fazer as mesmas contas, mas sim criar atividades que tirem proveito da calculadora. Tá bem? Turma, vamos ouvir mais pessoas? Eu posso falar um pouco sobre calculadora aí. Pelo menos eu não sei quanto ao resto da turma, né, mas tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio eu tive alguns professores que incentivavam o uso de calculadora. Assim, eles não eram tão pé atrás com esse o uso da calculadora em sala de aula mesmo. Assim. Tinha muitos deles que falavam que se quisesse usar calculadora durante prova, durante o que você quisesse, você podia usar, né? E eu acho que isso é uma coisa importante, de certa forma, porque ela. Depois, por exemplo, no final do ensino médio, eu precisava de calculadora para fazer outras coisas, para fazer, sei lá, produzir relatório de química, fazer outras coisas. Eu tinha que fazer umas contas enormes e por eu ter esse contato um pouco mais cedo com a calculadora, eu via essa diferença com os meus colegas, assim, o pessoal às vezes ficava meio confuso de como usar a calculadora, principalmente aquelas com uma série de teclas a mais, né, aquelas mais elaboradas, Científica, assim. calculadora científica. Científica, isso, é.
e que é uma coisa que eu não senti dificuldade porque eu tive desde pequeno, assim, desde sétima, sexta série, assim, eu sempre tive professores que faziam esse tipo de prática, que incentivavam o uso de... Não incentivavam, né, mas eles não criavam o tabu da calculadora na Não aula de impedia. matemática, né? Ah, então. E aí eu vi que isso fez diferença para mim no ensino médio, por exemplo. Então, é uma prática que é importante ter ela, né? Você saber, principalmente agora a gente formando como professores, né? Saber aplicar esse tipo de prática em sala de aula, né? Para poder melhorar a vida e até mesmo a carreira acadêmica dos seus alunos, né? É o que eu disse, né? Não é ser a favor ou contra em si de calculadora, mas sim de tirar proveito do que pode ser feito com ela, né? Vamos pegar, por exemplo, cálculo 1. Se eu quiser que o estudante faça uma lista de exercícios do tipo e calcule as derivadas das funções, tem aquela lista assim, 1, 2, 3, 4, 10 exercícios assim, não faz sentido eu pedir para fazer isso usando aquele Wolfram, né? Aquele site que faz a conta diretamente, né? Porque se eu quero treinar a álgebra envolvida no cálculo de derivadas, eu não vou usar um software que faz exatamente o que eu quero treinar, né? Agora, eu posso usar o GeoGebra, por exemplo, para interpretar a aproximação linear de uma função por suas derivadas localmente. E aí enxergar e fazer zoom e entender como é que aquilo ali funciona. Quer ver bom, tem o exemplo que eu coloquei para vocês, né, lá do jogo com a calculadora e a questão da tecla quebrada, né, que aí você tinha que pensar nas propriedades dos números para poder usar a calculadora, então você está aprendendo matemática. E eu lembro de um outro jogo também, aí eu tenho que procurar no onde que está, que era um mosaico em que para ir de uma casa para outra, você tinha que fazer uma operação usando calculadora. Aí tinha numa casa lá, por exemplo, que você tinha que dividir por meio. E aí o aluno pensava, o objetivo era atingir um número maior, né? Aí o aluno pensava assim, se eu for dividir por meio, o meu número vai diminuir, porque a divisão diminui. Só que você está dividindo por meio, então você está multiplicando por 2. E aí o aluno começa a perceber propriedades das operações a partir do uso da calculadora. Então, é isso que eu estou falando, sabe? Da gente pensar atividades criativas para a gente usar a calculadora e não simplesmente pedir para os alunos repetirem uma lista de tabuada usando calculadora. Isso não faz sentido, realmente. Tá? Então, isso qualquer tecnologia, tá, gente? Seja calculadora, computador, internet, o próprio Moodle, né? Acho que a gente aqui na disciplina, eu tento usar o Moodle a favor do ensino aqui, né? A gente não está substituindo porque não pode ser presencial, então eu vou fazer a mesma aula que eu fazia antes, eu vou fazer usando o Moodle? Não, é diferente, né? Então eu vou usar os recursos disponíveis no Moodle, no Teams, por causa do ensino remoto, para a gente tirar proveito disso, das tecnologias e da situação, aquela história, né? Fazer do limão uma limonada, para a gente aproveitar, de alguma forma, o contexto atual. Né? Na hora que se vão passar para o ensino remoto, para mim era claro, eu não vou dar a mesma aula, porque eu sei, né, com o que eu aprendo nesses livros, que o conhecimento produzido depende das mídias. Se eu saio da mídia quadrigiz e vou usar a mídia Moodle e Teams, meu conhecimento aqui é outro. Então, nós vamos fazer outras atividades.
E isso é tranquilo para mim, porque eu aprendi essas coisas aqui com esses livros, sabe? Com a questão da tecnologia. Então, o posicionamento, a discussão, não é essa coisa maniqueísta, dicotômica, ser contra ou a favor, tá? O que eu vou fazer para tirar o proveito dessas mídias para enriquecer a minha aula, seja a mídia que for. Tá? Eu acho que essa questão vocês devem ter em mente quando for pensar em trabalhar alguma tecnologia. Aí fica aí a dica. Bom, por exemplo, a oficina, né, usando calculadora, vocês acham que ela não traz contribuições para a aprendizagem de números, dos números naturais, de operações? Seria prejudicial para os alunos fazer aquela atividade? Eu acho que traz muita contribuição. Pois é. E usando calculadora, né? Então, não é o instrumento que vai dizer para a gente se deixa o aluno preguiçoso ou não, mas a atividade que você propõe para ele fazer usando a calculadora. Olha, meus alunos amaram essas oficinas, igual eu te falei, eles fizeram, gostaram, e eu aproveitei e fiz mais algumas, que eu tenho conhecimento, que eu tenho todas as oficinas, eu escrevo lá novamente, eu tenho um livrinho de jogos, né? Mas quando eu falei sobre a calculadora, porque antigamente a gente não tinha esse encaminhamento igual você está nos passando agora. Isso para mim é novidade. Não vou mentir para você, porque realmente, na minha época, eu sou de 1956, e quando eu entrei no primário, foi em 1963, 64. É uma didática totalmente diferente, né? Porque se eu fosse aplicar no meus alunos a maneira de que eu aprendi, né, seria até muito rigoroso. Então, na minha época de estudo, era totalmente proibido qualquer tipo de... Aliás, nem existia calculadora. Quando eu comecei a falar, não existia computador. Não existia computador. Não, nem computador não existia. Não existia Moodle, não existia Teams, que também são isso tecnologia. Tudo para mim é novidade. Então, eu sou do tempo o ensino, eu sou do tempo do mimeógrafo. Na minha época era mimeógrafo. Eu tinha que rodar, escrever. Então eu não peguei essa época boa. Não faz sentido a gente manter o mesmo ensino com toda a tecnologia, né, que está sendo desenvolvida, né? Esses dois livros que eu apresentei aqui para vocês, de 2001 para 2014, teve uma explosão de diferentes tecnologias surgindo, e eles tiveram que produzir um outro livro para falar disso, né? E cada vez mais a nossa sociedade é uma sociedade tecnológica, né? Tem uma brincadeira que fazem, se a gente for num hospital, numa sala de cirurgia do início do século XX e agora, são completamente diferentes. Mas se você for numa escola do início do século XX agora, é igual. Agora não tanto porque a gente está remotamente, né? A pandemia foi muito bom nesse sentido, para nos desestabilizar com relação ao ensino, né? A gente não precisa ser sempre trabalhar de maneira tradicional, né? A gente precisa acompanhar os avanços tecnológicos e de conhecimento e das pesquisas, né? A minha dificuldade maior das aulas remotas é não saber mexer com a tecnologia. Eu não sei, o Moodle até hoje eu tenho problema com ele, eu preciso do meu filho que me ajude. Hoje mesmo eu precisava de entrar num grupo de eletromagnetismo. Ele tem que passar o meu WhatsApp para o notebook, para me poder saber mexer. Então, isso tudo, para quem é mais velho, já estou com 65 anos, para mim é novidade. Um dos motivos da minha aposentadoria foi por causa do Google. Eu dei um trabalho para o aluno, então um trabalho tão perfeito. Eu falei, de onde você tirou isso? Do Google. Eu nem sabia o que era o Google. Aí eu fui saber o que era o Google, que me mostrou tudo direitinho. Aí eu levei um susto, eu falei, que isso? Eu não preciso mais de professor. Então, a minha base que eu tenho na minha biblioteca, para que ela? Se está tudo pronto. Então, aqueles estudos que eu fazia, plano de aula,
sem chance. Não, Cleusa. O papel do professor não é transmitir conhecimento. Isso aí é informação que você tem. As bibliotecas físicas ou digitais têm um monte de informação. E o papel do professor não é transmitir conhecimento. Aqui o artigo da Maria do Carmo traz uma discussão sobre isso aqui. Ó. Eu estou aqui na página 59. O termo transmissão pode perturbar o bom encaminhamento deste texto, né, da discussão que ela está fazendo. Apesar de reconhecermos que a transmissão pelo mestre, pela via da informação e explicação, é naturalmente própria desse aspecto da educação matemática, ensinar os passos convencionais de uma técnica, ainda assim nos sentimos incomodados em não explicitar a preocupação com a compreensão por parte do aluno de cada uma das relações que frequentemente podem organizar o seu processo de conhecimento. Então, muitas vezes eu escuto os meus alunos falando que eu tenho que passar o conteúdo, né? Como se conteúdo fosse alguma coisa que o professor tem, e aí que ele vai entregar para o aluno como se fosse um livro. Não, o que o professor faz é organizar, por exemplo, existe um Google de informações sobre números na educação básica. Né? Então, assim, a Jussara está dispensável. Vai lá, Cleusa, Iago, Renzo, vai lá no Google procurar informações sobre isso. Vocês iam aprender alguma coisa? Não. Né? O que eu tive que fazer? Eu fui eu como educadora matemática, eu fui a esse banco de informações para selecionar artigos, atividades, para organizar como a dinâmica de discussões vão acontecendo, e tudo ali tem uma lógica para fomentar, para alimentar a formação de vocês com relação ao ensino e aprendizagem desse conteúdo, tá? Então, é muito importante a gente ter claro que quantidade de informações, banco de dados, não é educação. É simplesmente uma fonte que a gente tem para buscar essas informações e organizar de forma lógica, de forma didática, com um propósito, né? Que se outro professor for dessa disciplina, vai ser outra coisa, porque ele vai buscar outras informações, ele vai organizar de outra maneira, de acordo com a concepção dele de formação de professor de matemática. Uhum. Então, uma coisa não substitui outra. O professor não é substituível por banco de dados. Tá? Acho que o trabalho que eu estou propondo aqui para vocês é um exemplo disso. Senão a gente poderia cancelar todas as aulas e simplesmente caminhar para vocês para o Google, para as bibliotecas, para o banco de dados. Né? Uhum. Okay. Bom, turma, vocês viram uma lista de recomendações que a Maria do Carmo faz lá no finalzinho? Para... Né, ela apresenta vários algoritmos diferentes usados ao longo da história e tal. E aí e nesse sentido aqui do que eu estava falando para vocês, né, na página 74, da reflexão sobre observação e experiência em sala de aula e propostas de tentativa de mudança, ela diria que para encaminhar uma transformação dentro desse aspecto pedagógico, é preciso, em primeiro lugar, oferecer ao professor a oportunidade de estudar a origem das questões em torno dos algoritmos, ou seja, de se aproximar de uma discussão como a pretendida nesse artigo. Em segundo lugar, é preciso orientar o professor e a professora de forma que, ao mesmo tempo em que eles transmitam a cultura acumulada socio-historicamente e pela própria matemática, estejam atentos para produzir, experimentando e refletindo novas formas de abordagem. Sempre
esse pedido, né, para buscar transformações, sem repetir uma prática que já está falida há muito tempo, né? E as recomendações que ela coloca lá no final do artigo, né? É preciso estar atento para que nada aconteça de modo mágico para o aluno. Devem ser dadas ao aluno todas as oportunidades para compreender o funcionamento de cada algoritmo. Ferramentas como material dourado, ábaco, cartaz de pregas, que é, né, a Cleusa deu alguns exemplos aí, entre outras, devem ser utilizadas para possibilitar a compreensão dos passos que compõem cada técnica. Uma outra recomendação: dar o mesmo peso emocional e intelectual ao cálculo mental ou ao cálculo escrito não convencional. Cálculo mental é o tema da próxima aula no seminário, né? Com total liberdade para escolher as estratégias de cada processo, que se tem dado ao cálculo escrito convencional. Os professores, terceira recomendação: os professores das séries iniciais devem compreender com muita clareza o funcionamento de cada algoritmo, né? Porque não é só repetir a técnica, né? O professor precisa compreender, e ela explica brilhantemente qual é a lógica por trás desses algoritmos aqui da adição, da multiplicação. E aí seria interessante, né, que os professores conhecessem mais o algoritmo e compreender matematicamente. Desculpa, meu celular falando aqui, a tecnologia. E compreender matematicamente seus passos. De um modo geral, é preciso saber muito bem o que se ensina e compreender muito limpidamente as relações envolvidas em cada processo algorítmico. E, por último, toda vez que o professor e a professora considerar importante ensinar o funcionamento de uma técnica, até mesmo treiná-la e fixá-la, eles devem explicar de onde vem e aonde está a sua importância. Em geral, a necessidade, a importância está entre os fatos da pressão social. Ou seja, localizar historicamente, né, aquele conteúdo ali. Tá? E isso, gente, mostra que ensinar matemática, ensinar os algoritmos, está muito além só da matemática. Né? Tem o passado histórico, tem a questão da experiência cotidiana dos estudantes. Então, a gente tem que saber muita matemática, saber justificar os algoritmos, mas isso não basta. E aqui, nas disciplinas da licenciatura, né, na educação básica, a gente está exatamente olhando, considerando esses outros elementos que fazem parte, né, que são importantes para a nossa atuação como professor. Pessoal que está aí caladinho, quer comentar alguma coisa? Eu quero aproveitar o momento e te agradecer tudo, porque no ENAD caiu algumas matérias ligadas a algumas coisas, perguntas ligadas à sua matéria, porque me ajudou a responder, sabe? Eu falei, gente, aqui, estou vendo a Jussara aqui, as falas da Jussara, a matéria estudada, então caiu muita coisa de número na escola básica, viu? Muita coisa relacionada que a gente está vendo atualmente. Eu fiz e ainda temos muito aí pela frente. Né? Estamos muito só bom. No primeiro 1/3 da disciplina. Mais algum comentário, pessoal? Acho que não. Não, você vai falar aqui, acho que não. É isso mesmo. Então tá. Então, olha, lembre-se de ler o artigo para a próxima quinta-feira, para o seminário, tá? Que o grupo vai apresentar e participar lá no fórum para a gente já ir refletindo sobre as questões do cálculo mental, que está bem ligado, né, com o artigo da Maria do Carmo. Ok? Podemos concluir, então?
Tá bom, muito obrigada, bons estudos aí para vocês e até quinta. Até quinta. E muito obrigada por tudo. Estou amando, Obrigada a viu? Estou você. aprendendo muita coisa. Então, Está sendo continuar ótimo. juntos. Que bom. Está sendo ótimo. Então, vamos continuar juntos e estudar bastante aí para Isso. cuidar da nossa formação como professores. Isso, Abraço, com turma. Até certeza. quinta. Até quinta.